Olá a todos, bem-vindos de volta. Este é o seu canal Clamor Profético. O mundo hoje despertou com uma notícia triste: o falecimento do Papa Francisco, que depois de tantos meses lutando pela sua própria vida, acabou falecendo hoje aos 80 anos de idade e 12 anos de pontificado no Vaticano. Nós estaremos atualizando e analisando um pouco sobre a importância e a implicação que teremos em relação ao conclave no que diz respeito à profecia bíblica sobre os eventos finais. Estaremos partilhando sobre a nomeação de Jonathan Barry e a sua importância no que diz respeito ao cumprimento da profecia ligada ao decreto dominical. Eu quero convidá-los para fazermos uma breve oração e pedirmos a bênção do nosso Pai Celestial. Soberano Deus, abençoe cada um dos teus filhos que estará assistindo esta apresentação. Pedimos, Pai amado, que nos dê sabedoria para compreendermos as movimentações das nações na arregimentação para os eventos finais. Nos dê sabedoria para compreendermos a tua palavra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos irmãos, na última atualidade profética, nós falamos um pouco sobre a lei trabalhista e o decreto dominical nos Estados Unidos da América. Falamos um pouco sobre a nomeação de Jonathan Barry e vamos dar continuidade para compreendermos um pouquinho mais sobre a importância deste homem que foi indicado por Donald Trump para o Departamento do Trabalho. Vejam aqui o que é que diz este site que nós partilhamos já anteriormente. O presidente Trump nomeou Jonathan Barry como advogado trabalhista do Departamento de Trabalho. Se confirmado, Barry será o diretor jurídico do Departamento de Trabalho e terá autoridade independente para iniciar ações judiciais para fazer cumprir mais de 180 leis trabalhistas federais, incluindo a lei, ou seja, incluindo a lei de normas trabalhistas justas e a lei de segurança e saúde ocupacional. Será que nós estamos entendendo as palavras ditas aqui eh, nesta matéria? Prestemos bem atenção no que diz aqui. Ó, aqui diz que este homem, Jonathan Barry, que nós já vamos ver um pouquinho mais quem é ele, e já falamos um pouquinho, que Jonathan Barry é o principal responsável que escreveu o artigo do projeto 2025, da página 589, que fala sobre o descanso do sábado, que daqui a pouco já iremos analisar minuciosamente um pouquinho sobre esta página 589 do projeto 2025. Agora, percebam com atenção, queridos irmãos, que na frase aqui sublinhada a vermelho, aqui diz que se confirmada a indicação de Jonathan Barry, este diretor jurídico, olhem o que diz aqui, ele terá autoridade independente. Será que estamos percebendo o que isto significa? Ele terá autoridade independente para iniciar ações judiciais e para fazer cumprir mais de 180 leis trabalhistas federais. Não está falando de fazer cumprir leis estaduais, mas é fazer cumprir leis federais. Agora, eu quero partilhar com vocês aqui no site do próprio Congresso para compreendermos como está aqui a progressão. Conforme vocês podem ver aqui, né, a PN 60-5, a nomeação de Jonathan Barry para o Departamento do Trabalho, né, Department of Labor, né. E o que que a gente vê aqui? Deixa eu traduzir aqui para o português. Acho que já está traduzido aqui para o português. Ah, deixa eu voltar aqui. Ok.
Então, traduzindo aqui para o português, o que que a gente vê aqui? Vemos a descrição, né, a nomeação de Jonathan Berry para o Departamento de Trabalho, né? Trump indicou ele, a sua indicação foi no dia 31 de março, né? E foi recebido no Senado e encaminhado para a comissão para que possa haver então a votação, né? Tal como nós havíamos dito anteriormente, é que Jonathan Berry está simplesmente aguardando a sua nomeação. E nós vimos aqui que se ele for confirmado, e eu quero chutar, né, dizendo que eu acredito que ele vai ser indicado, porque nós veremos o porquê que Jonathan Berry realmente é um candidato potencial a ser indicado a este departamento de trabalho. Continuando aqui, Barry, conforme diz aqui, foi autor da seção do projeto 2025 sobre o Departamento do Trabalho e outras agências trabalhistas que pede o enfraquecimento do salário mínimo federal, a limitação da elegibilidade para horas extras e o enfraquecimento do direito dos trabalhadores a um sindicato forçando eleições por voto secreto. Agora, eu gostaria de partilhar com vocês aqui, como já fizemos algumas vezes, o rastreador online para nós compreendermos que o decreto dominical ele está completamente ligado com relação ao trabalho, porque nós sabemos que Apocalipse 13 ele fala sobre ninguém poderá comprar nem vender, e claramente isso tem tudo a ver com a questão do trabalho. Então nós temos aqui o rastreador online e nós vamos passar aqui para o português, né? Conforme vocês podem ver aqui em tempo real, queridos irmãos, temos aqui o Departamento do Trabalho. Vamos lá, Departamento do Trabalho. Aqui, ó. E vemos aqui que esse departamento tem aproximadamente 18 objetivos por alcançar. Todos esses objetivos que nós vemos aqui são objetivos já alcançados. E agora prestem atenção para esse objetivo. Estes dois estão em andamento e temos aqui um, dois, três, quatro objetivos que ainda, dentre os 18, que ainda não estão em andamento e que acredito eu que em breve estará em andamento. Agora, prestem atenção para este objetivo aqui abaixo. O que é que diz aqui? Exija uma compensação de tempo e meio no trabalho, ou seja, do sábado. E qual é a página do projeto 2025 aonde tem esta questão aqui do Departamento de Trabalho? Ó, página 589. E nós temos aqui o manual da página 589 do projeto 2025, que foi escrito exatamente por Jonathan Berry. Agora, eu peguei aqui e traduzi aqui para vocês verem em tempo real a tradução do projeto 2025. Queridos irmãos, para compreendermos a implicação destas coisas. Diz aqui, o descanso no sábado. Deus ordenou o sábado como um dia de descanso e até muito recentemente a tradição judaica cristã buscava honrar esse mandamento por meio de regulamentação moral e legal do trabalho nesse dia. Além disso, um dia de descanso compartilhado possibilita que as famílias e as comunidades aproveitem o tempo livre junto, em vez de como indivíduos atomizados, e proporciona uma cadência de vida mais saudável para todos. Ele está dizendo aqui que o objetivo é trazer um descanso comunitário e não como indivíduos independentes. É uma coisa linda, mas a gente sabe que ele está dizendo que as pessoas vão perder o individualismo. Infelizmente, esse dia comum de descanso foi corroído pelas pressões do consumismo, do secularismo, especialmente para os trabalhos de baixa renda. É o que ele diz aqui na primeira parte,
da página 589 do projeto 2000, 2000, ou seja, 2025, né? Do projeto 2025. A segunda parte aqui, que é essa aqui abaixo, que nós já traduzimos aqui, vejam o que é que ele diz aqui. O Congresso deve incentivar o descanso comunitário, alterando o fair labor, né? Para exigir os trabalhadores que recebam 1h30 pelas horas trabalhadas no sábado. Agora prestem atenção. Aqui ele diz que o Congresso deve incentivar um descanso que é comunitário. E ele diz aqui que, para além de exigir esse descanso comunitário, ele diz que deve-se exigir que aquelas pessoas, aqueles trabalhadores que talvez sejam obrigados a trabalhar nesse dia, eles tenham o direito de exigir de serem pagos a hora extra, tá? Vamos continuar analisando aqui. E ele fala que existe um dia de descanso comunitário. E que dia de descanso comunitário é esse? Ele diz aqui, esse dia seria o domingo. Então, queridos amigos, nós estamos vendo que aqui no rastreador diz que um dos objetivos que falta ser alcançada dentro do Departamento de Trabalho, que poderá ser assinado, eu acredito, em pouco tempo, é exigir uma compensação de tempo e meio no trabalho. Vocês percebam como a progressão está andando do projeto 2025, queridos amigos? Então, nós podemos ver claramente que, passo a passo, nós estamos avançando de forma clara em relação ao projeto 2025. Agora, eu quero recordar vocês algumas palavras ditas por Jonathan Berry no vídeo que nós partilhamos recentemente na nossa última atualidade profética. Mas há um fenômeno em DC que você sabe que há todos os tipos de pessoas que adorariam nada mais do que todos os conservadores sociais terem a dizer sobre políticas públicas para estar nessas questões. Sim, com certeza, mas há implicações para os valores conservadores sociais em muitas questões. Uma das propostas interessantes que você apresentou no projeto 2025 da Heritage são coisas em torno do sábado. Quais são as ideias que você tem aí? Sim. Então, parece controverso. Em muitos aspectos, é um retorno a algo que basicamente todo mundo sempre teve. E é especificamente a ideia de um encorajador descanso do sábado, através do desencorajamento do comércio no sábado. A proposta que está em nosso livro é emendar a Lei Federal Básica de Horas Extras, de mudar as leis trabalhistas para exigir que as horas extras sejam pagas para todo o trabalho feito no sábado. Oh, interessante. Sim. Então eu não acho que o Congresso tenha autoridade para determinar como um fechamento nacional no sábado. Isso é o que sempre foi, uma decisão estadual para fazer isso. Mas deixe-me. Bem, ele aqui fala que o Congresso não tem autoridade para fazer isso. Ou seja, não haverá uma lei federal que obrigará as pessoas a fecharem os comércios e estabelecer um descanso dominical a nível federal. Mas parem e pensem comigo. Vocês lembram que Donald Trump, a princípio, ele dizia que não sabia nada sobre o projeto 2025 ao longo de sua campanha. Mas quando ele foi eleito, o que é que nós vimos? Donald Trump está levando a cabo todos os projetos, todas as indicações dentro do projeto 2025. E lembrar vocês, queridos irmãos, que bem aqui nós vimos que Jonathan Byrne, se confirmado para ser o diretor do Departamento Jurídico do Trabalho, ele terá o quê? Terá autoridade independente para fazer o quê? Para determinar cerca de 180 leis
ligada ao trabalho. Ele está dizendo aqui que o que é comum é que os estados decidam, mas nós sabemos que no final será uma lei federal e não estadual. Vamos continuar. Acrescentar que sempre foi uma decisão do Estado de fazer isso. Eles não fizeram. Você sabe, não estou dizendo que essa prática era uniforme, homogênea, seja lá o que for, mas muito amplamente difundida e somente versatilmente nas últimas décadas. A maioria dos estados se afastaram disso. Então, eu acho que isso é mais longe que o governo federal poderia ir. Agora, queridos irmãos, depois disso, temos uma outra informação bem interessante. Após essa declaração de Jonathan Berry, por incrível que pareça, o próprio diretor principal, o presidente da Heritage Foundation, vejam aqui o que, é que diz aqui o Advent Messenger. O presidente da Heritage Foundation, Kevin Robert, pede ao presidente Trump que defenda o cristianismo sem pedir desculpa, usando as inúmeras ferramentas de arte de governar. Vocês percebam aqui o que Kevin Robert acaba de dizer? O presidente da Heritage Foundation, o responsável pela criação do manual da liderança conservadora do governo da administração Trump, que agora está colocando tudo ao seu favor. Meus queridos irmãos, nós podemos conseguir entender claramente que aquilo que está predito, o que está dito na profecia, é o que terá de se cumprir. Agora observam que Kevin Robert disse, acompanhem aqui, nos próximos 4 anos, o presidente Donald Trump tem autoridade de ajudar a desenvolver ao cristianismo o seu devido lugar de destaque na nossa política, tanto a nível internacional como a nível nacional, e preparar o caminho para uma celebração nacional dos 2000 anos de aniversário da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isto é, em 2033. Este é o propósito que eles têm, celebrar os 2000 anos da ressurreição do nosso Salvador. Prosseguindo, diz aqui, exige que o presidente defenda o cristianismo sem pedir desculpa e utilize as inúmeras ferramentas de políticas, diplomacia que estão à sua disposição para apoiar os cristãos com os 2000 anos de aniversário da ressurreição de Cristo, que apenas faltam 8 anos de distância. Vocês percebem a expressão forte que é usada aqui? O que ele fala? Exigir que o presidente defenda o cristianismo sem pedir desculpa e utiliza o quê? As inúmeras ferramentas. E qual é uma das ferramentas principais que está nas mãos do presidente Donald Trump? O projeto 2025, que com uma ordem executiva, Donald Trump ele poderá dar uma canetada para que torne sim possível o cumprimento desses objetivos, destas normas que ele quer levar a cabo. Vamos continuar lendo o que diz aqui o site. Nada disso deveria ser controverso. A América é uma nação cristã. Reconhecemos os feriados cristãos e temos o dever moral de defender o povo e a tradição cristã. Bem, isso é meio controverso e meio estranho. Apesar de ser uma nação cristã, mas nós sabemos que as pessoas elas não podem ser esforçadas a aceitarem o cristianismo. As pessoas não podem ser esforçadas a aceitar a Deus. A palavra do Senhor diz que não é pela força nem pela violência. E percebam que a expressão que Kevin Robert usa aqui, ele fala de exigir
as pessoas. Aqui ele diz que ele fala de exigir, que as pessoas reconheçam. Mas o reino de Deus não é o reino da força. Ele continua dizendo aqui, vejam, nada disso deveria ser controverso. A América é uma nação que é cristã e nós reconhecemos os feriados cristãos. Mas, mais uma vez, nós sabemos que o Deus que nós conhecemos, o Deus que nós adoramos, não é o Deus da força, mas o Deus da liberdade. Agora, vamos sair dos Estados Unidos da América do Norte e vamos descer um pouquinho para aqui, para o Brasil. Nós temos dito várias vezes que o decreto dominical, ele será um decreto que vai começar primeiramente nos Estados Unidos da América e vai se espalhar pelo mundo todo. Agora vamos para a América do Sul, aqui no Brasil, e compreendermos como todo o caminho está preparado em relação ao decreto dominical, tudo isso sendo levado pelo movimento sindical dos trabalhadores. O que é que nos diz aqui a notícia no site brasileiro? Nova lei trabalhista muda domingos e feriados a partir do dia 1º de julho. Sim, isso mesmo que você acaba de ver. Paralelamente aos Estados Unidos da América, o Brasil também já está com passos adiantados. Neste ano, aqui mesmo no Brasil, a partir do dia 1º de julho, uma nova lei trabalhista vai entrar em vigor. Vamos ver o que é que diz aqui o site. Em 2025, o Brasil vivenciará uma importante mudança nas normas trabalhistas, com foco especial no trabalho realizado aos domingos e feriados. A partir de 1º de julho, entra em vigor a portaria número 3665/2023, que traz novas regras para os setores de comércio e serviços. Queridos amigos, o que é que nós vimos dentro do projeto 2025? A defesa dos trabalhadores, a lei trabalhista. Porque a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 13 diz que ninguém poderá comprar nem vender. O domingo será, por lei, obrigatório ser santificado. Para termos uma clara percepção disto, acompanhem este clipe que eu quero partilhar com vocês. A partir de julho, os setores de comércio e serviços atenderão às novas regras de trabalho aos domingos e feriados. Com previsão de vigência em 1º de julho, a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego altera a regulamentação anterior, que permitia o trabalho aos domingos e feriados sem autorização ou convenção coletiva aos empregados de comércio e serviços. Está, por enquanto, permitido, aí até esse momento de 1º de julho, que os comércios e serviços abram sem a necessidade de negociação nos feriados, que não se discute domingo. Domingo está autorizado por lei. Então, até a vigência dessa portaria, até ela entrar em vigor, está permitido. Passando a entrar em vigor essa portaria, ela só vai ser permitida abrir o comércio nos feriados com a negociação obrigatória com os sindicatos da categoria. Precisarão de negociação coletiva para trabalho aos domingos e feriados as seguintes categorias: abatedouros, açougues, comércio em geral e varejista em geral, estabelecimentos em aeroportos, portos, estradas, estações rodoviárias e ferroviárias, farmácias, hortifrutis e similares, lojas de automóveis, caminhões e tratores, lojas em hotéis, mercados, supermercados, hipermercados atacadistas e similares e peixarias. Não precisarão de acordo sindical as categorias de agência de turismo, estabelecimentos de lazer e esportivos com cobrança de ingresso, feiras livres, floriculturas, hotéis, lavanderias, locadoras de bicicletas e similares, padarias, confeitarias e lojas de biscoito, postos de combustíveis e lojas de acessórios para automóveis, restaurantes, bares, pensões, cafeterias e sorveterias, salões de beleza e barbearias. Os sindicatos podem negociar diversos direitos em troca do feriado, como, por exemplo, ajuda de custo, pagamento em dobro, outras folgas, e isso tudo em troca de um dia trabalhado no feriado. O Sindilojas afirma que tem negociado com sindicatos laborais antes mesmo do anúncio das novas medidas anunciadas pelo Ministério do Trabalho. A gente já faz
E a gente vai continuar negociando e o comércio vai abrir nos feriados que forem acordados. A partir da vigência das novas regras, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Ceará orienta os empregados que acionem o órgão em caso de descumprimento da portaria. Aqueles trabalhadores que se sentirem prejudicados e sindicatos de trabalhadores que se sentirem prejudicados podem efetuar denúncia nos nossos canais, na internet, que tem lá denúncia trabalhista, ou pessoalmente, através de agendamento, fazer a denúncia aqui. Conforme vocês puderam ver essa reportagem, será que fica bem claro? Anteriormente as pessoas diziam que os adventistas do sétimo dia eram alarmistas e aí, infelizmente até a gente vê isso de pessoas que pertencem à nossa instituição, à nossa igreja adventista do sétimo dia, dizendo que nós somos alarmistas. Mais uma vez, queridos amigos, nós estamos vendo como aquilo que a palavra de Deus prediz, aquilo que a profecia bíblica nos mostrou claramente está prestes a se cumprir. E nós podemos ver, queridos irmãos, que os eventos finais estão sendo cada vez mais rápidos. Eu gostaria de partilhar com vocês aqui uma declaração do Espírito de Profecia antes de nós finalizarmos com a nossa atualidade profética de hoje. Vejam o que diz aqui o Espírito de Profecia. Os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia tal nunca houve desde o princípio do mundo. Percebam, queridos irmãos, que a expressão aqui no Espírito de Profecia diz que os sindicatos será um dos instrumentos. E nesse preciso momento é um dos instrumentos. Isto quer dizer que haveriam vários instrumentos, várias ferramentas. E uma delas nós vimos, a ferramenta do projeto 2025. E agora vemos aqui uma das outras ferramentas que é o sindicato, que trará o tempo de angústia como nunca houve, descrito em Daniel capítulo 12. Prosseguindo, diz aqui, bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador do sindicato será muito opressivo. Queridos irmãos, que o eterno Deus possa nos ajudar a compreendermos a decorrência dos eventos, que o Senhor nos ajude a compreender a progressão dos eventos nesses últimos dias e como o decreto dominical está cada vez mais perto de nós. Nós mostramos aqui, os irmãos puderam ver como os eventos estão cada vez mais acelerados. A cada dia que passa, uma nova atualização com relação ao decreto dominical vai se acrescentando. Que o Senhor nos possa abençoar, que o Senhor nos possa guardar e que possamos, nessa história, neste momento da história final da Terra, buscarmos com urgência o preparo para a volta de Jesus. Quero convidar vocês para agradecermos a Deus. Senhor, te agradecemos por este momento que o Senhor nos concedeu a estarmos aqui, a fazermos uma análise dos eventos finais. Nos ajuda, Pai amado, a te buscarmos de coração e a entregarmos a nossa vida a ti. Abençoe cada um dos teus filhos que acompanhou esta atualidade profética. Nos proteja e nos guarde e nos ajude para que nós venhamos a alcançar o caráter do seu amado Filho. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, chegamos na nossa reta final. Que Deus possa abençoar a todos. E eu peço a todos, por favor, compartilhem o máximo este vídeo com todos os parentes e amigos e grupos de WhatsApp para que esta informação possa chegar ao alcance de todos. Deus abençoe e estaremos juntos na próxima atualidade profética, se o Senhor nos permitir.